Às vezes, tudo o que a memória precisa para despertar é o cheiro esquecido de um lugar, ou o som de um relógio que insiste em não seguir. Boa noite, Félix. Não sei bem por que decidi escrever para você. Talvez porque precise contar a alguém algo que, embora pareça pequeno, tem me incomodado de forma silenciosa. Daquelas coisas que ninguém nota, mas que a gente sente como uma pedra dentro do sapato da alma. É estranho. Já vai entender. Meu nome é Gabriel. Tenho 46 anos, sou analista de sistemas e moro sozinho desde que minha mãe faleceu. A rotina é o que me mantém em pé. Acordar, café preto, ônibus lotado, trabalho em silêncio, casa, uma série qualquer, dormir tarde. Mas há algumas semanas comecei a fazer um desvio no caminho de casa. Um pequeno desvio, quase imperceptível. A antiga rodoviária da cidade fica a pouco mais de 4 quarteirões do meu apartamento. Foi desativada há décadas, substituída por uma estrutura moderna na periferia. Mas ali, naquele prédio antigo de tijolos encardidos e janelas altas, vivi algumas das memórias mais vívidas da minha infância. Era lá que eu esperava meu pai chegar das viagens. Sempre no mesmo banco, ao lado de uma máquina de refrigerante e sob o olhar austero de um grande relógio de parede. Parado às 3h52 da tarde desde que me entendo por gente. Era um ritual silencioso. Eu, pequeno, sentado com um pacote de biscoitos na mão, ouvindo os sons dos ônibus, o rangido das malas de rodinhas e as vozes embaralhadas de gente indo e vindo de lugares que eu jamais conheceria. Às vezes meu pai se atrasava, e o relógio era meu companheiro fixo, sempre parado, sempre me olhando, como um vigia cansado do tempo. Pois bem, há algumas semanas resolvi entrar ali novamente. A porta lateral estava entreaberta, o que achei curioso, já que a prefeitura selou o local há anos. Pensei que fosse invasão, algum morador de rua ou adolescentes querendo se esconder. Mas fui tomado por uma curiosidade estranha, quase infantil. Entrei. Nada havia mudado. O mesmo piso gasto, os bancos enfileirados, a máquina de refrigerante com os botões apagados. O cheiro de mofo e poeira trazia lembranças de quando eu cabia inteiro num abraço do meu pai. Mas o que me fez congelar por dentro, Félix, foi ver o velho relógio, o mesmo, de moldura grossa e ponteiros metálicos, marcando agora 16h11. Eu ri. Claro, alguém deve ter consertado aquilo. Talvez os zeladores, talvez a própria prefeitura, quem sabe. Mas ali, naquele momento, senti algo desconfortável. Um arrepio leve, como se o tempo estivesse brincando comigo. Como se dissesse, você não devia estar aqui. Não dei importância. Fiquei ali sentado por alguns minutos, observando o salão vazio, até escutar um barulho vindo da rua lateral. Um motor, forte, ritmado. Me levantei e fui até a entrada. Um caminhão de lixo, daqueles verdes e antigos, passava lentamente, mas não havia garis. Ninguém dirigindo, aparentemente. Só o som do motor ecoando entre as paredes da rodoviária e as janelas altas. Achei aquilo deslocado. Voltei para casa sem comentar com ninguém. Era só uma lembrança, uma coincidência. Mas no dia seguinte, sem saber explicar porquê, voltei lá de novo. E lá estava ele, o relógio, marcando 16h11. De novo, como se o tempo tivesse parado, ou talvez recomeçado só para mim. Voltei à rodoviária no dia seguinte, e no outro, e no outro. Sempre no fim da tarde, por volta das 4. O hábito nasceu sem que eu percebesse. Era como se uma parte de mim tivesse se instalado ali, naquele banco antigo, sob o olhar impassível do relógio. E ele sempre marcava 16h11. Não adiantava chegar antes, depois, muito menos conferir com o celular. O aparelho me dizia que eram 3h47, 4h20, 5h15. Mas o relógio na parede, com seus ponteiros grossos e o vidro um pouco fosco, insistia em repetir o mesmo instante, como um velho obstinado em guardar segredo. Comecei a reparar em outras coisas, coisas sutis. O caminhão de lixo, por exemplo.
Aparecia todos os dias, no mesmo horário, sempre virando pela rua lateral, sempre diminuindo a velocidade diante da entrada da rodoviária. Não havia garis, não havia barulho de coleta. Apenas o ronco constante do motor e o cheiro fraco de diesel e algo mais. Algo doce e estranho, como o jasmim passado. No terceiro dia, me aproximei mais da entrada quando ele passou. Fiquei na calçada observando. Ele parou por breves segundos. Segundos demais para quem só está passando. Olhei para dentro da cabine. Vidro sujo, reflexo forte. Não consegui ver ninguém. Quando dei um passo adiante, ele arrancou, como se soubesse. Pode parecer paranoia, Félix, e talvez seja, mas desde então, comecei a ouvir um som metálico dentro da rodoviária. Um tic-tac muito leve, quase imperceptível, que parecia vir de dentro das paredes. Não era o relógio, não. Aquilo era mais grave, mais profundo, como se algum mecanismo oculto tivesse despertado. Havia também a brisa, uma corrente de ar que vinha do saguão principal, embora nenhuma janela estivesse aberta. Ela passava rente aos bancos e trazia consigo um leve cheiro de papel antigo, como se alguém tivesse virado uma página esquecida havia muito tempo. Comecei a notar que sempre que me sentava no banco da minha infância, sentia um formigamento no braço esquerdo. Achei que fosse postura, circulação. Mas quando mudei de banco, não acontecia. Era só ali, a mesma sensação, no mesmo lugar. Todo dia. Levei um colega de trabalho comigo numa das visitas, só para ter certeza de que minha mente não estava pregando peças. Ele não viu nada de estranho. Achou curioso o relógio funcionar, mas concluiu que alguém da prefeitura devia ter mexido naquilo. Você precisa de férias, Gabriel, ele disse rindo. Talvez precise mesmo, mas ele não ouviu o caminhão. Ele não percebeu que o ponteiro dos minutos não se movia. Ele não sentiu a brisa nem o formigamento. Só eu. Naquela noite, sonhei que o relógio se abria como uma boca. Uma boca enorme, escura, cheia de engrenagens girando em direções contrárias. E dentro dela havia vozes, mas elas não falavam. Apenas sussurravam palavras que eu não conseguia entender. Um sussurro que parecia esperar. Desde então, começo a pensar que o tempo naquela rodoviária não é o mesmo tempo que temos aqui fora. Ele está suspenso, travado, ou talvez repetido, como se algo ali estivesse tentando me mostrar um momento que eu me recuso a lembrar. No sábado, levei meu celular para gravar. Não para mostrar a ninguém, não mais, mas para mim mesmo. Queria ter certeza de que não estava perdendo o juízo. Queria capturar o momento em que o relógio marcasse, pela enésima vez, 16h11. Cheguei antes das 4. 3h30, talvez. Fiquei em pé diante do relógio, câmera apontada. O celular marcava 3h42. Esperei. Gravei o tic-tac grave que vinha de algum lugar das paredes. Gravei o som abafado de passos que não eram meus, passos que nunca consegui ver. Gravei o silêncio denso que se instala depois de um certo ponto da tarde, quando o sol toca o vidro das janelas e faz o ar parecer mais grosso. Às 4h11 em ponto, olhei para cima. O relógio estava lá, firme, marcando 16h11. De novo. Sorri de nervoso e parei a gravação. Mas ao assistir o vídeo, algo não fazia sentido. A imagem estava turva, como se houvesse uma névoa interna cobrindo a lente. O ponteiro dos minutos tremia, como se estivesse tentando se mover, mas preso. E o mais estranho, na gravação, a hora marcada era outra. 3h50. Depois, pulava para 5h15. Um salto, um lapso. Como se o tempo se recusasse a ser registrado. No dia seguinte, voltei com um pequeno gravador de áudio. Deixei-o escondido embaixo de um dos bancos e saí da rodoviária por 20 minutos. Quando retornei e escutei a gravação, havia sons que eu não me lembrava de ter ouvido. Passos arrastados, um zumbido baixo, um chiado de rádio. E num momento específico, uma voz rouca, quase desfeita. Está atrasado, menino. Não havia ninguém ali além de mim. E essa frase,
Era algo que meu pai costumava dizer sempre que eu demorava para chegar ao ponto de encontro. O tom exato, a mesma pausa entre as palavras. Fiquei com aquilo na cabeça o dia inteiro. Na segunda-feira, antes de sair para o trabalho, fui mexer numa das caixas velhas no fundo do armário, daquelas cheias de papéis antigos, fotos de infância, chaveiros, pequenos pedaços de memória que a gente guarda sem saber por quê. E lá, no fundo da caixa, encontrei algo que me paralisou. Um bilhete dobrado, já amarelado pelo tempo, escrito com minha caligrafia de criança. Apenas uma frase: espere por mim no banco de sempre. Era a mesma caligrafia, Félix. A minha. Mas eu não me lembrava de ter escrito aquilo. Nunca. Voltei à rodoviária naquela noite, mesmo sabendo que seria imprudente. A cidade parecia mais vazia do que de costume. O caminhão de lixo passou mais cedo. Parou mais tempo do que o habitual. Quando entrei, tudo estava igual. Mas algo parecia invertido. Os bancos estavam na mesma posição, mas a iluminação parecia vir do lado oposto. O som dos passos, que sempre vinha da esquerda, agora ecoava pela direita. A brisa vinha de baixo, como se o chão respirasse. E o relógio? O relógio agora marcava 3h52, como no passado. Me sentei, hesitante. Olhei ao redor. Tudo tão familiar, mas tão errado. No banco à frente do meu, havia algo esquecido. Um pequeno aviãozinho de papel. Lembrei imediatamente. Era igual ao que eu costumava fazer enquanto esperava meu pai. O tempo ali dentro não seguia mais nenhuma lógica. Era como se eu estivesse andando de trás para frente em uma lembrança minha. E no fim dela, algo, ou alguém, me esperava. O silêncio daquela noite não era o mesmo de sempre. Era um silêncio que escutava, que se moldava ao som dos meus passos, como se o eco não fosse apenas resposta, mas companhia. Cada ruído ganhava peso. Cada sombra parecia guardar um olhar. Sentei no mesmo banco, o banco de sempre, com o bilhete antigo no bolso e o gravador ligado. O relógio, agora congelado nas 3h52, lançava sua sombra comprida na parede oposta. Uma sombra que tremeluzia levemente, embora nada ali se movesse. O tic-tac das engrenagens, aquele som metálico oculto, parecia se aproximar, vindo de dentro dos meus ossos. E então, o barulho familiar, o motor do caminhão. Dessa vez, não fui até a porta. Permaneci ali, como se um instinto me dissesse que não deveria mostrar que percebi. O som do motor parou em frente à entrada. O ar ficou mais denso, como se alguma coisa tivesse entrado junto com ele. Fechei os olhos por um instante. Foi nesse momento que ouvi. Primeiro, apenas sussurros. Depois meu nome. Gabriel. A voz não era assustadora. Era triste, desgastada, familiar. Está na hora. Abri os olhos. Ninguém. Mas senti a presença. Não de um corpo, mas de um tempo. Um tempo antigo, encolhido ali perto, esperando ser notado. Um tempo que já fora caloroso e que agora parecia feito de poeira. Tentei sair. A porta lateral por onde sempre entrava estava fechada. Tranquei a respiração. Olhei no relógio do celular. 5h05. E no relógio da parede. Ainda 3h52. Algo não batia. O tempo ali dentro não apenas se repetia. Ele se distorcia. Olhando em volta, percebi que alguns detalhes haviam mudado. Cartazes antigos haviam surgido nas paredes. Anúncios de viagens de décadas atrás. A máquina de refrigerante estava mais nova. Um banco que eu tinha certeza que estava rachado na semana passada, agora estava inteiro. A rodoviária, aos poucos, se remontava. Não como está hoje, mas como era antes. Voltei ao banco. Me sentei devagar. A sensação no braço esquerdo retornou, mais forte. Uma dormência que subia até o ombro. Uma memória escondida sob a pele. Na minha infância, houve um dia em que esperei demais pelo meu pai. Chovia. Os ônibus atrasaram. Lembro da voz da atendente dizendo que ele não estava no manifesto. Lembro de voltar para casa com minha mãe, em silêncio. Naquela noite, ele não voltou. Só muitos anos depois é que soubemos do acidente.
Caminhão de lixo, uma colisão em estrada vicinal. O detalhe que me escapava era isso. Um caminhão de lixo, como o que passa todos os dias, como o que para na entrada da rodoviária, como o que parece me observar. O relógio, o caminhão, o cheiro doce, a voz. Eles estavam todos presos no mesmo momento. O momento em que ele se foi. E talvez o momento que eu nunca consegui aceitar. Nos dias seguintes não fui mais trabalhar. O mundo lá fora parecia lento demais, longe demais. Eu estava preso àquela rodoviária como quem retorna a um sonho do qual não quer, ou não pode, acordar. Toda tarde eu estava lá, no banco de sempre. O relógio variava entre 3h52 e 16h11. Às vezes piscava brevemente como se estivesse tentando decidir qual lembrança manter acesa. Uma tarde, quando cheguei, algo estava sobre o banco. Um envelope pardo, grosso, com meu nome escrito à mão. A caligrafia era a mesma da minha mãe, tremida, firme em sua tristeza. Dentro, encontrei uma fotografia antiga. Eu e meu pai, em frente à rodoviária, ele com a mão sobre meu ombro. O relógio aparecia ao fundo, parado exatamente às 3h52. No verso da foto, escrito a lápis: "Você chegou tarde, mas ainda pode partir." Aquilo mexeu comigo. Fiquei ali por horas, segurando a foto como se ela fosse uma chave, ou uma sentença. O relógio parecia mais brilhante naquela tarde. O vidro refletia uma luz amarela como ouro antigo. E o som, aquele som metálico de engrenagens, se intensificava, como um coração batendo em outra frequência. E então, o caminhão chegou, não pela rua lateral, mas pela própria rodoviária. A porta da frente, que sempre estivera trancada, abriu-se sozinha. O caminhão adentrou lentamente o saguão principal, como se deslizasse sobre o tempo. Nenhuma poeira se levantou, nenhuma buzina, nenhum motorista. Ele apenas avançou e parou diante de mim. A porta lateral se abriu com um estalo seco. Por um instante, vi meu reflexo no vidro sujo. Um homem cansado, com olhos cheios de um passado que nunca partiu. Um homem parado no mesmo ponto onde um menino esperou por um pai que não voltaria. Dentro do caminhão, não havia lixo. Havia malas, muitas. Antigas, de couro, com etiquetas de destinos esquecidos. E no fundo, sobre um banco coberto de tecido grosso, uma caixa de madeira com meu nome gravado. Nada mais. Aproximei-me. Subi na cabine. Dentro da caixa, havia mais fotos. Algumas eu conhecia, outras não. Mas todas tinham algo em comum. Mostravam pessoas em partidas, aeroportos, rodoviárias, despedidas. E sempre ao fundo, o mesmo relógio, sempre parado. E por fim, no fundo da caixa, um espelho. Olhei, mas o reflexo não era meu. Era do meu pai, jovem, sorrindo, com os olhos marejados. Atrás dele vi a mim mesmo, pequeno, com um aviãozinho de papel na mão. Quando abaixei o espelho, tudo havia sumido. O caminhão, a caixa, as malas, tudo. Eu estava só, no banco de sempre. Mas o relógio agora marcava 16h23. Pela primeira vez, ele se moveu. Desde aquele dia, não voltei à rodoviária. Nem precisava. As imagens daquele momento ficaram gravadas com uma nitidez incômoda. O caminhão, as malas, o reflexo do meu pai no espelho. E mais que tudo, o silêncio que veio depois. Não um silêncio comum, mas um silêncio resolvido. Como quem diz: agora você sabe. Passei semanas tentando entender o que vivia ali. E talvez ainda tente por muito tempo. Mas algo dentro de mim mudou. Comecei a perceber que o relógio naquela parede não estava ali para medir o tempo, mas para guardá-lo. Como uma caixa de segredos onde cada minuto é um gesto esquecido, uma palavra que não foi dita, um abraço que ficou para depois. O caminhão, por sua vez, nunca carregou lixo. Ele levava memórias, despedidas, sentimentos que sobraram e que ninguém mais quis guardar, como se circulasse pelas ruas recolhendo o que o tempo não conseguiu apagar
mas também não teve coragem de conservar. E eu fui só mais um passageiro naquela travessia. Um homem que não soube a hora certa de partir, que ficou esperando demais por algo que nunca voltaria. Hoje, quando escuto o som distante de um caminhão de lixo passando na rua, fecho os olhos e lembro daquele instante. Do relógio marcando um novo horário. Da certeza de que o tempo, por fim, havia se movido. Não há susto nisso, nem arrependimento. Apenas uma compreensão tardia. A rodoviária era um espelho da minha alma, cheia de bancos vazios, de horários que nunca se cumpriram, e de um menino que, por muito tempo, ficou esperando um pai que já havia partido, sem que ele tivesse tido a chance de dizer adeus. E talvez seja isso, Félix. Algumas despedidas não acontecem em palavras. Acontecem no momento exato em que decidimos seguir, mesmo que o relógio da memória insista em nos manter ali um pouco mais. Nunca fui do tipo que se impressiona fácil. Cresci ouvindo histórias de gente sumida na mata, visagem na estrada, assombração em casa de vó, mas nada disso me preparou para o que vivi naquelas semanas. E até hoje, quando olho para a ponte velha da minha rua, sinto um arrepio que me seca a boca. Era começo de setembro. Já fazia uns 3 dias que a umidade tinha voltado com força. Eu morava há mais de 10 anos naquela casa simples, quase na beira da encosta. A ponte de madeira, velha como o bairro inteiro, atravessava um córrego estreito que há muito já não tinha mais água limpa, só lama, mato e lixo. Ninguém mais usava, exceto um ou outro vizinho mais antigo que preferia o caminho por hábito. Naquela noite passava das 11, quando alguém bateu a porta. 3 pancadas secas, curtas. Eu estava no sofá, meio cochilando, e demorei um pouco para entender o que tinha ouvido. Mais 3 batidas, agora mais apressadas. Me levantei. Peguei o abajur da sala e fui até a porta. Espiei pelo olho mágico, mas não vi ninguém. Ao abrir a porta, dei de cara com um homem. Ele era magro, alto, cabelos escuros meio desgrenhados. Vestia uma camisa social aberta no pescoço e calça de tecido claro, suja até os joelhos. Reconheci de vista. Morava 2 casas depois da ponte, mas nunca havíamos trocado palavra. Oi, tudo bem? Perguntei, mais por educação do que qualquer coisa. Ele não respondeu de imediato. Estava pálido, os olhos arregalados. Respirava como se tivesse corrido uma maratona. Ele entrou, disse quase num sussurro. O quê? Ele entrou pela ponte. Antes que eu pudesse entender o que ele queria dizer, o homem deu 2 passos para trás e virou-se rápido. Saiu em direção à rua sem dizer mais nada. Fiquei ali, parado na porta, tentando processar o que acabara de acontecer. Fechei a porta devagar e só então percebi que algo havia ficado no chão. O tapete da entrada estava manchado. Uma marca escura, irregular, como se algo tivesse escorrido ou sido arrastado ali. A mancha era recente, ainda úmida, mas não tinha cheiro. Toquei com a ponta dos dedos. Não era sangue, nem óleo. Era outra coisa. Fiquei encarando o tapete por alguns minutos, com uma sensação estranha na nuca. Aquilo parecia banal. Alguém bate a porta e vai embora. Mas tinha algo fora do lugar. Algo no olhar daquele homem. Algo na forma como disse, ele entrou. E o pior, ninguém entrou naquela casa. Apenas ele. Ou, não? Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi voltar à porta. O sol batia forte no chão da varanda, revelando a mancha escura com ainda mais nitidez. Ela não havia secado completamente, e agora parecia mais esparramada, como se tivesse se espalhado lentamente durante a madrugada. Pensei em lavar o tapete, mas alguma coisa me impediu. Não sei explicar. Era como se aquilo fizesse parte de um quebra-cabeça que eu ainda não tinha começado a montar. Retirei o tapete e o coloquei dobrado num saco plástico, deixei na área de serviço. No fundo, talvez quisesse preservar alguma prova de que o que ocorrera na noite anterior não tinha sido um sonho.
Tentei ligar para a casa do vizinho. O telefone chamava, mas ninguém atendia. Andei até lá depois do almoço. A casa era mais antiga que a minha, com aquelas venezianas verdes e uma cerca de ferro cheia de ferrugem. Bati palmas. Nada. Espiei por uma fresta do portão. Nenhuma movimentação. Conversei com Dona Silvia, a vizinha do lado. Ela disse que o homem, chamado Osvaldo, vivia sozinho, quase não falava com ninguém e raramente era visto fora de casa. Acrescentou ainda com uma careta que às vezes ele saía de madrugada e ficava parado na ponte fumando. "Aquela ponte tem alguma coisa, seu Marcos", murmurou ela, antes de mudar de assunto. Naquela noite, fiquei de novo no sofá, observando a porta. De tempos em tempos, olhava para a área onde o tapete costumava ficar. A sensação era a mesma de quando se esquece algo importante, mas não sabe o quê. Um vazio incômodo. Às 3 da manhã fui acordado por um ruído seco. Um estalo, como madeira velha se partindo. Levantei, ainda sonolento, e abri a janela da frente. A rua estava vazia, mas a luz da lâmpada pública tremia. Vinha de lá o som da ponte. O tapete, mesmo guardado e fora de vista, parecia ainda estar presente na sala. A cada passo que eu dava perto da porta, sentia um cheiro sutil no ar. Uma mistura de terra molhada e alguma coisa adocicada, quase imperceptível. Na terceira noite, fui até o saco plástico para jogar o tapete fora. Mas, ao abri-lo, descobri que a mancha havia se alastrado. O tecido estava quase todo tomado pela coloração escura, e o cheiro tinha mudado. Era como se algo estivesse apodrecendo ali. Mas o mais estranho foi o toque. Ao segurar o tapete, senti algo duro dentro dele, como se houvesse um objeto pequeno costurado ou preso entre as tramas. Cortei com uma tesoura, e de dentro saiu nada. Nada visível, ao menos. Só que a partir daquele momento, as coisas começaram a mudar. Portas rangiam quando não havia vento. Um relógio antigo, que nunca funcionou, passou a marcar sempre 3h47. E, principalmente, comecei a ter sonhos com a ponte. Sonhos em que eu estava de pé sobre a madeira úmida olhando para alguém do outro lado. Alguém que me chamava. Mas eu nunca conseguia ver o rosto. Naquela semana, cada noite parecia mais longa que a anterior. "Félix, você já sentiu como se um lugar ganhasse vida própria? Como se, de alguma forma sutil, ele percebesse que você está prestando atenção nele?" A ponte velha começou a me parecer assim. Um ser em silêncio, respirando pelas frestas do assoalho podre e pelas cordas de mato que pendiam do corrimão. Na quarta noite, sonhei novamente com a figura do outro lado da ponte. Mas dessa vez, ele me estendia a mão. E seus dedos eram longos demais, como galhos finos molhados de orvalho. Acordei suando frio, com a sensação de que alguém sussurrava perto do meu ouvido. Levantei e fui até a janela. A rua estava vazia, como sempre, mas ao longe, ouvi vozes. Não gritos, nem conversa. Eram palavras arrastadas, pronunciadas devagar, quase num canto melódico. Achei que fosse o vento passando pelos vãos da ponte, mas o som parecia consciente, como se alguém estivesse mesmo tentando me chamar. Coloquei um casaco sobre o pijama e saí. Os sapatos ecoavam no calçamento úmido. Atravessei a rua e me aproximei da ponte. Ali, o ar era mais frio, como se a umidade se agarrasse aos ossos. Me inclinei um pouco, tentando ouvir melhor. As vozes pareciam vir debaixo da ponte. E por um momento, só um momento, tive a impressão de que havia alguém ali embaixo, sentado sobre as pedras molhadas do leito seco do córrego. "Osvaldo?" Chamei num impulso. Nenhuma resposta. Apenas o som abafado das águas lentas que corriam sob a terra. E algo mais. Um sussurro, curto, familiar. Voltei para casa rápido, o coração aos pulos. No dia seguinte fui até a biblioteca do bairro. Não sabia exatamente o que procurava, mas acabei encontrando um livro antigo, cheio de poeira, sobre lendas urbanas da cidade. Lá, quase escondido no fim de um capítulo,
havia uma menção à Ponte do Sussurro. Dizia que, décadas atrás, um homem havia desaparecido ali, deixando apenas marcas estranhas no chão de casa e relatos de barulhos estranhos durante a madrugada. Segundo o texto, a ponte guardava ecos do que foi perdido, e só se manifestava a quem estivesse pronto para escutar. Voltei para casa antes do anoitecer. Aquela frase não me saía da cabeça. Pronto para escutar. Naquela madrugada me sentei na sala, com o tapete manchado de volta ao chão. Fechei os olhos e esperei. E então, à meia-noite em ponto, ouvi a porta bater. Mas quando abri não havia ninguém, exceto a marca de um pé molhado sobre o tapete. No dia seguinte, pela primeira vez em muito tempo, eu evitei passar perto da ponte. Peguei outro caminho até o mercado, andei mais devagar, olhei para o chão. Qualquer desculpa era boa para não encarar aquela estrutura carcomida que agora parecia viva. Mas é claro que, como em toda a história que parece querer se repetir, eu acabei de novo diante dela. Não por vontade, mas por necessidade. Foi no sábado à tarde. O céu estava acinzentado e um vento constante fazia as árvores rangirem. Faltou luz em casa e, como tudo ali funcionava à base de disjuntores antigos, precisei sair para ver se havia sido um problema só na minha rede. Ao voltar, pelo lado da mercearia, cruzei o pequeno morro que dava para a ponte. E foi então que o vi, do outro lado, parado, imóvel, com as mãos nos bolsos da calça, Osvaldo. Vesti a coragem como uma capa fina e comecei a andar. A madeira da ponte rangeu sob meus pés, como se reclamasse da minha presença. A cada passo, ele parecia mais fora de foco. Não sei explicar. Era como olhar uma foto mal revelada. Os contornos estavam ali, mas algo faltava, como se a imagem fosse uma lembrança antiga, distorcida pelo tempo. Quando estava a menos de 5 passos, chamei. Osvaldo? Nada. Você está bem? Precisa de ajuda? Ele virou o rosto para mim. Um movimento sutil, quase imperceptível, e sorriu. Mas não era um sorriso de alívio. Era estranho, como o de alguém que sabe de algo que você ainda vai descobrir. Os olhos estavam vazios. E foi nesse instante que percebi. A camisa que ele vestia era a mesma da noite em que apareceu na minha porta. A mesma. Com a mesma dobra na manga. A mesma mancha escura próxima ao ombro. E então ele simplesmente virou-se e caminhou de volta, sumindo por trás das árvores. Corri até o outro lado, mas quando cheguei, ele não estava mais lá. Procurei entre as árvores, chamei por ele, fui até a casa dele. Tudo em vão. O portão permanecia fechado, a casa escura, silenciosa como um túmulo. Voltei para casa com a sensação de estar sendo observado. Naquela noite, por impulso, peguei o tapete de volta e o coloquei de frente para a porta. Uma parte de mim queria entender. Outra parte já sabia que era tarde demais para voltar atrás. Às 2h45, ouvi o som de passos na varanda. Devagar. Um de cada vez. Eles pararam exatamente na frente da porta. Fiquei ali, sentado, sem coragem de abrir, nem coragem de dormir. E então ouvi 3 batidas secas. As mesmas. De novo. As batidas cessaram tão de repente quanto começaram. Esperei. 1 minuto. 2. 5. Silêncio absoluto. A casa inteira parecia suspensa num estado de escuta, como se até as paredes aguardassem algo acontecer. Levantei com cuidado e fui até a porta. Não a abri. Apenas me agachei para olhar pela fresta inferior. Nada além da penumbra da varanda. Mas o tapete estava manchado novamente, agora com 2 marcas de pé, uma ao lado da outra, nítidas, molhadas. Voltei para a sala quase tropeçando nos próprios pés. Me sentei na poltrona e permaneci imóvel, observando a porta como se ela respirasse. Não recordo se adormeci de exaustão ou se desmaiei. Só sei que acordei com a luz da manhã entrando pelas frestas da cortina. A primeira coisa que notei foi que minhas roupas estavam úmidas. Camisa, calça, meias.
Tudo, como se eu tivesse atravessado a ponte sob uma chuva forte. Mas a casa estava seca. O chão estava seco. O tempo do lado de fora, claro e firme. Fui até o banheiro para me lavar. E foi então que vi, no espelho, meu reflexo, mas não exatamente meu. As roupas eram as mesmas que eu estava usando, porém mais molhadas, coladas ao corpo. O rosto, havia lama no meu pescoço, no queixo, e os olhos. Havia algo nos olhos, um brilho úmido, como o de alguém que acabara de sair de um rio profundo. Afastei-me instintivamente, mas o reflexo continuou imóvel, como se me observasse com um leve atraso, um segundo a mais de presença. Toquei o espelho. O vidro estava gelado, frio como se tivesse sido deixado do lado de fora na madrugada. E então notei, pela primeira vez, um detalhe que me gelou por inteiro. Atrás de mim, no reflexo, havia uma sombra, de pé, à porta do banheiro, parada, como se esperasse o momento certo para se revelar. Virei-me rápido. Nada. Somente silêncio. Quando olhei novamente no espelho, a sombra não estava mais lá, mas o reflexo ainda me encarava como se soubesse o que eu tentava negar. Naquele instante, compreendi algo que até então eu havia evitado admitir. Eu não era mais apenas testemunha daquilo. Eu estava dentro daquilo. Félix, dizem que a mente encontra formas de proteger a si mesma, que cria explicações, fantasias, até delírios, só para não encarar o que é incompreensível. E talvez seja isso que eu esteja fazendo agora, tentando me convencer de que tudo foi sonho, coincidência, loucura passageira. Mas há coisas que nem o tempo consegue apagar. Naquela noite, a última antes de eu deixar a casa, choveu. Não uma chuva forte. Era fina, persistente, do tipo que parece vir de dentro da terra como se o chão chorasse. Fiquei sentado por horas olhando para a porta. O tapete manchado à minha frente, as marcas de pé ainda visíveis, como impressões deixadas por alguém que entrou ou saiu. Às 3h47, o mesmo horário que o relógio parado marcava todas as noites, ouvi novamente passos. Dessa vez, do lado de dentro. Vieram do corredor que levava aos quartos. Levantei devagar, os pés descalços no piso gelado. Atravessei a casa como quem atravessa um sonho. Cheguei ao quarto e abri a porta. Luz apagada, cama arrumada. Tudo como deixei. Mas havia marcas d'água no chão. Pequenos rastros, como os de pés descalços encharcados, que começavam ao lado da cama e iam até a janela. Abri as cortinas. Do lado de fora, a ponte. E alguém sobre ela. De pé, imóvel, como antes. Chamei. Nenhuma resposta. Peguei uma lanterna e saí. A chuva caía fina, os pingos fazendo som no cascalho da rua. A cada passo, eu tinha certeza de que fazia o que não devia. Mas alguma coisa me guiava. Algo mais forte que o medo. Subi na ponte. A madeira rangeu. Umidade por todo lado. A figura me aguardava no meio da estrutura, sem se mover. E à medida que me aproximava, sentia o ar ao redor mudar. Mais denso, quase sólido. E então, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele estendeu a mão. Como no sonho. Toquei. E tudo sumiu. Quando acordei, estava deitado no sofá da sala. O tapete ainda ali, seco, limpo, como se nunca tivesse sido manchado. As janelas fechadas. Silêncio absoluto. Nenhum sinal de chuva. Fui até a ponte naquela manhã. Estava vazia. Nenhum rastro. Nenhuma marca. A casa de Osvaldo? Lacrada. Vendida, disseram. Nunca houve ninguém chamado Osvaldo ali, segundo os novos donos. Mas eu lembro. Lembro das batidas. Lembro do reflexo molhado. Lembro da mão. Só não sei dizer se vivi tudo aquilo ou se inventei para dar sentido ao vazio que se instalou depois. A única certeza que tenho, Félix, é que nunca mais fui o mesmo e que até hoje, quando passo perto da ponte, mesmo sob o sol mais claro do meio-dia, sinto algo me observando. Algo que espera
que eu escute de novo, ou que eu volte. Sabe aquela sensação de estar no lugar certo, mas com o tempo errado? Como se o mundo tivesse te esperado quieto, por anos, só para te cobrar uma promessa esquecida. Boa noite, Félix. Sei que já faz algum tempo desde a última vez que escrevi, mas precisava dividir contigo algo que aconteceu recentemente. Algo que ainda estou tentando entender. Não sei exatamente porquê, mas ontem, ao acordar, senti um impulso estranho de visitar a Pedra Gigante. Um lugar que eu não via há anos, talvez mais de 20. Na juventude costumávamos fazer trilhas por lá, lembra? Mas naquela época era só uma pedra no meio do mato. Hoje parece mais um marco silencioso cravado na paisagem. Dizem que cada pessoa enxerga um rosto diferente em seu contorno, dependendo do ângulo. Eu nunca vi nada disso até ontem. Saí cedo, levando só uma mochila com água, um caderno de anotações e o celular, para o caso de me perder. Não havia sinal de chuva, nem frio. O clima estava ameno, talvez uns 20 graus, e o céu tinha aquele tom pálido que anuncia o início de um dia comum. O caminho até lá ainda é o mesmo. Estrada de chão, árvores de galhos baixos, silêncio. Um silêncio diferente, porém. Não daqueles que acalmam, mas daquele que parece escutar. A trilha estava seca e quase sem pegadas. Nenhum sinal recente de visitantes. A vegetação, mais alta do que me lembrava, sussurrava ao menor vento. Ao avistar a Pedra Gigante pela primeira vez em tantos anos, senti uma espécie de aperto no peito. Como se tivesse reencontrado alguém que um dia foi importante, mas cujo nome a gente esqueceu. Me aproximei devagar. Havia uma sensação de estar sendo observado. A pedra, imóvel e ancestral, parecia viva. Sentei num ponto plano, próximo à base, onde a sombra era mais densa. De lá, dava para ver o vale todo. A brisa batia leve, trazendo cheiro de terra seca e folhas antigas. Comecei a escrever umas anotações, mas me distraí com uma sensação estranha, de que eu já tinha estado ali sozinho antes. Só que não me lembrava quando. Foi nesse instante que o telefone tocou. Parei. Não esperava ligação alguma. O sinal era quase inexistente naquela área. Peguei o aparelho e vi um número desconhecido, com prefixo da minha própria cidade. Atendi, um pouco hesitante. Silêncio. Alô? Perguntei. Nada. Esperei mais alguns segundos. O som da linha aberta, aquele leve chiado, me pareceu mais alto do que o normal. Quase como se houvesse algo do outro lado. Mas não havia voz, nem ruído de fundo. Apenas o silêncio amplificado pela distância. Desliguei. Tentei não pensar muito no ocorrido. Voltei a olhar em volta. A Pedra Gigante parecia diferente sob aquela luz. Mais escura, como se guardasse, em suas fendas, coisas que não quer mostrar de dia. Mas isso, Félix, foi só o começo. O toque ecoou pela segunda vez cerca de 20 minutos depois. Eu já estava mais afastado da base da pedra, explorando uma trilha estreita que contornava a formação. A princípio, achei que era imaginação, um reflexo do primeiro toque, talvez, mas não, era real. O telefone vibrava em minha mão e o número era o mesmo. Dessa vez, hesitei antes de atender. Alô? Falei com mais firmeza, mas de novo, só o silêncio respondeu. Um silêncio pesado, como se o aparelho servisse apenas de espelho para aquele vazio que me cercava. Fiquei com o telefone encostado à orelha por longos segundos, como se esperasse que alguma voz surgisse. Nada. A ligação caiu sozinha. Olhei para a tela. Chamada encerrada. 12 segundos. O suficiente para despertar uma inquietação estranha no meu peito. Continuei andando. Aos poucos percebi que estava contornando a pedra quase sem perceber. O terreno ficava mais inclinado e as árvores se aproximavam mais da formação, como se quisessem tocá-la. As raízes antigas cresciam entre as pedras menores, criando figuras sinuosas no chão. Foi então que vi algo diferente na terra. Um canto dobrado de papel, quase escondido sob uma pedra achatada. Me abaixei e puxei com cuidado.
Era uma folha de papel amarelada, claramente antiga. Estava rasgada no meio e com manchas de umidade. As palavras eram quase ilegíveis, mas uma frase me chamou a atenção. Você se esqueceu, mas nós não. Lembrei na hora das ligações e do incômodo crescente desde que cheguei. Seria apenas uma coincidência? Continuei observando o papel. Mais abaixo, outra frase quase invisível parecia ter sido escrita com mais força, como se a mão tremesse. A pedra lembra tudo. Não entendi de imediato o que aquilo significava, mas algo em mim reagiu, como uma lembrança muito antiga tentando emergir. Fechei os olhos, respirei fundo. O som das folhas balançando me pareceu mais distante. O mundo ali começava a ganhar contornos de sonho ou de lembrança. Meu celular vibrou novamente. Olhei. Mesma numeração. Terceira ligação. Dessa vez, não atendi. Observei o aparelho vibrando até parar sozinho. Quando cessou, percebi que algo havia mudado. O canto da carta que antes estava escondido, agora parecia mais visível. E atrás da folha, havia algo escrito à mão, com uma caligrafia trêmula. Você prometeu que voltaria. O papel pesava em minha mão. Não apenas fisicamente. Era como se carregasse um fardo esquecido. E eu, sem saber por que, comecei a me perguntar. Eu já estive mesmo aqui antes? Continuei ali parado por longos minutos, observando aquela folha rasgada como se ela fosse uma chave. Uma chave que talvez eu tivesse perdido há muito tempo. A letra era irregular, às vezes inclinada, outras quase apagada. Havia trechos riscados e palavras mal escritas, como se quem a tivesse redigido estivesse com pressa, ou medo. Conforme a luz mudava com o avanço do dia, consegui decifrar mais uma parte do texto, bem no centro. Você não estava sozinho naquela tarde. A pedra sabe, eu também. Minha respiração ficou curta. O lugar, antes apenas silencioso, parecia agora contido, como se me esperasse. Um peso familiar se abateu sobre meus ombros, o tipo de sensação que a gente só sente quando pisa num lugar onde já chorou. Dobrei a carta cuidadosamente e guardei no bolso da camisa. Continuei caminhando pela trilha circular ao redor da pedra, mas a natureza agora parecia mais fechada. Os arbustos sussurravam com o vento e os galhos estalavam devagar, como se estivessem me acompanhando. Logo à frente, deparei com uma fenda na pedra. Não era profunda, mas larga o suficiente para que uma pessoa pudesse se sentar ali dentro. A superfície interna era polida, diferente do resto da rocha. Aparentemente, alguém já havia passado muito tempo ali. E, no chão da fenda, um pequeno objeto chamava a atenção. Um grampo de cabelo antigo, de metal escurecido pelo tempo. O peguei com cuidado e uma imagem me atravessou. Uma menina, não mais que 15 anos, sentada naquela mesma posição, escrevendo algo num caderno. Era uma lembrança? Uma criação da minha mente? Não sei dizer. Mas a sensação foi forte, quase física. Logo, o celular vibrou mais uma vez. Mesmo número. Dessa vez, atendi sem pensar. Antes que pudesse falar, ouvi algo. Não era voz. Era um sussurro, vindo de muito longe. Parecia alguém chamando. Não meu nome, mas algo parecido com um suspiro ou um soluço. Um som antigo, como o eco de um quarto vazio. Alô? Insisti, mas a ligação caiu. Senti um frio percorrer minha espinha. Não era medo no sentido comum. Era como se algo ali me conhecesse, esperasse por mim, e apenas eu não lembrasse. A carta ainda estava no bolso, e senti vontade de relê-la. Tirei o papel. Agora, no verso, que antes estava em branco, havia mais uma linha. Leandro, a lembrança não foi enterrada, só adormecida. O que aquilo queria dizer? E por que aquele nome, o meu, agora aparecia claramente, como se a carta tivesse sido escrita para mim o tempo todo? Voltei à fenda e me sentei no mesmo ponto onde imaginei a menina. Fechei os olhos, deixando o som ao redor me envolver. Não houve respostas, mas também não houve paz. Só o som da pedra respirando. Sentado ali, entre as paredes frias da fenda,
Comecei a ouvir o tempo se arrastar. Era estranho, como se o mundo ao redor tivesse perdido a pressa. Os ventos diminuíram, os insetos silenciaram. Mesmo o sol, filtrado pelas copas altas das árvores, parecia hesitar em seguir seu curso. Foi então que ouvi. Não um som nítido, mas uma cadência leve, quase imperceptível. Como palavras sussurradas atrás de uma porta fechada. Levantei a cabeça devagar, tentando localizar a origem, mas tudo parecia vir da própria pedra. Um som oco, abafado, como se ela murmurasse por dentro. Inclinei-me para mais perto da parede rochosa e, com a palma da mão aberta, toquei a superfície. Fria, úmida. Mas ali, naquele toque, veio uma imagem. Não uma lembrança nítida, mas um fragmento. Eu era jovem, adolescente talvez. Estava ali mesmo, naquele exato ponto. E não estava sozinho. Havia alguém comigo. Uma presença feminina. Uma figura esguia, cabelos presos com um grampo de metal. O mesmo que encontrei minutos antes. Estávamos sentados juntos, falando baixo, rindo em voz contida. E então, algo aconteceu. Mas o resto se desfazia como névoa quando tento me lembrar. Afastei a mão, ofegante. O som cessou no mesmo instante. A carta no bolso parecia mais pesada. A cada passo que eu dava, era como se ela pulsasse, viva, como um lembrete incômodo. Desci da fenda com dificuldade. O chão parecia mais escorregadio agora, coberto por uma fina camada de folhas úmidas que antes eu não havia notado. O ar ganhava densidade, umidade. E o céu começava a se turvar com nuvens cinzentas que se formavam sem aviso. Caminhei mais alguns metros até um ponto alto, onde se via a parte de trás da pedra gigante. Ali, cravado entre as raízes de uma árvore, havia outro pedaço de papel. Este mais danificado, mas ainda legível em parte. E no topo, em letras grandes e trêmulas, ela ainda espera. Senti um arrepio que subiu pelas costas como uma gota de água fria. A carta rasgada que eu carregava parecia ser parte de um conjunto. Mas quem escrevia essas mensagens? E por quê? O telefone tocou de novo. Desta vez, atendi com raiva. "Fala!" gritei. Do outro lado, só um som abafado, mas diferente dos anteriores. Era como se alguém respirasse, ou chorasse. Um soluço contido, dolorido, que durou exatos 7 segundos. A ligação caiu. A tela do celular apagou-se por completo. Nada de bateria fraca. Estava carregado. Mas agora parecia morto. Respirei fundo e sentei-me de novo. O peso da memória, mesmo sem forma, começava a se tornar real. Eu já estivera ali. E alguma promessa, esquecida, ignorada ou abandonada, agora me cobrava presença. A pedra guardava mais do que marcas do tempo. Ela guardava histórias. E entre elas, a minha. Félix, é difícil explicar como o tempo começou a se comportar ali. Parecia que a pedra, os sons, o ar, tudo ao redor estava fora do compasso comum. Era como andar por dentro de uma lembrança que não pertence mais a você, mas que insiste em ser revivida. O celular, agora apagado, recusava-se a ligar. Tentei pressionar os botões, deixá-lo descansar. Até bati levemente contra a palma da mão. Nada. A tela continuava negra, e o mundo ao meu redor parecia mergulhar junto nesse escuro. Permaneci em silêncio, tentando organizar os pensamentos. A carta no bolso, os pedaços encontrados, os ruídos, o grampo. Aquilo não era coincidência. Algo me levou até lá. Com esforço, levantei e voltei à fenda. Sentei no mesmo ponto. Meus olhos se fixaram nas pequenas rachaduras da parede de pedra. E pela primeira vez, notei marcas suaves, como arranhões muito antigos. Letras. Nomes. Um deles me fez parar. Leandro Plais E. A letra E sozinha. Apenas isso. O nome dela ainda me escapava. Mas o sentimento, não. Fechei os olhos e respirei fundo. Foi quando me lembrei de algo. Um verão distante, talvez de 1997. Eu e ela subimos até aquele ponto. Lembro vagamente da paisagem, do calor,
de como o céu parecia maior dali, e de um bilhete que ela me pediu que guardasse. Uma carta. A mesma? Meus pensamentos foram interrompidos por um som novo. O telefone. Tocando de novo. Como? O aparelho estava morto. O som, no entanto, não vinha dele, mas sim do fundo do meu bolso. Quando peguei, a tela ainda estava negra, mas o toque persistia, abafado e insistente. Um toque antigo, de telefone fixo, daqueles que quase não se ouve mais, como se o som viesse de outro tempo. Sem pensar, levei o celular ao ouvido. E ali, finalmente, uma voz respondeu. Mas não era clara. Era como se falasse debaixo d'água, ou por trás de uma parede grossa. Um nome. Repetido. 2 vezes. E então, um sussurro. Você não voltou. Meu sangue gelou. A voz era feminina, doce, melancólica, familiar. E ela soava decepcionada. A ligação caiu sem que eu tocasse em nada. Dessa vez, a tela se acendeu. Por um instante, apenas uma palavra piscou. Desculpa. Desligou de novo. Fiquei ali, parado, com o telefone entre os dedos. A carta, agora mais visível, parecia ter se transformado. Frases que antes eram manchadas agora se revelavam com nitidez. Como se a umidade do lugar ajudasse a tinta a voltar à vida. Uma nova frase surgiu no topo. A promessa era simples. Só voltar. Me dei conta de que naquela juventude impaciente, eu prometera voltar à pedra gigante. Havia feito uma jura, talvez tola, talvez profunda, com alguém que claramente acreditou nela mais do que eu. E agora, anos depois, ali estava eu. Tarde demais? Digite 1 para autorizar a escrita do último capítulo. You said. Pneu gerador de relatos Said. Chegamos ao capítulo 6, o desfecho da história. Assis. Capítulo 6. A última pedra. A tarde mergulhava devagar num laranja desbotado quando decidi não mais procurar respostas. Eu estava sentado mais uma vez, à sombra da pedra gigante, com a carta aberta sobre o colo e o celular morto ao lado. Tudo ao redor permanecia como antes. Árvores quietas, vento calmo, sons abafados. E ainda assim, tudo parecia diferente, carregado de algo que eu não conseguia nomear. Lembrei de como, naquele verão distante, prometi retornar. Era uma daquelas promessas feitas com o entusiasmo cego da juventude, quando ainda acreditamos que o mundo sempre nos espera. Ela, com um sorriso tímido, me entregou uma carta. Abre quando sentir saudade, disse. Mas eu nunca li. Guardei, esqueci. Até hoje, nunca soube o que ela escrevera. Talvez seja esta carta que agora se revelava diante de mim, rasgada pelo tempo, fragmentada como a lembrança que guardei dela. Fiquei imaginando quanto tempo ela esperou. Quantos verões passaram enquanto eu seguia minha vida, ignorando algo tão pequeno, mas tão essencial para quem ficou. A carta agora estava quase completa. Trechos antes ilegíveis se mostravam com a luz do fim da tarde. A última linha, bem ao final da folha, dizia: mesmo que você não volte, a pedra lembrará por nós. Levantei com dificuldade. O corpo já sentia o peso das horas ali. O céu, antes claro, começava a se curvar sob tons de cinza e roxo. Caminhei até a base da pedra gigante uma última vez. A superfície áspera tocava o ar como uma memória viva. Toquei a rocha com os dedos. Não fiz perguntas, nem esperei respostas. Apenas fiquei ali, sentindo o frio da pedra e o calor que, estranhamente, parecia vir de dentro dela. Deixei a carta encostada num vão da pedra, não por superstição, mas porque me pareceu certo, como se aquele fosse o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Antes de ir embora, olhei para trás. Pela primeira vez, vi algo diferente no contorno da pedra. Uma sombra projetada na superfície, como a silhueta de uma jovem sentada, com os cabelos ao vento. Não me assustei. Apenas fechei os olhos e entendi. Nem todo esquecimento é por maldade. Às vezes, esquecemos aquilo que nos doeu mais lembrar. Mas há lugares, Félix,
que guardam as histórias por nós, mesmo quando deixamos de lembrar. E quando voltamos, ainda que tarde, somos recebidos com silêncio e memória. Na volta para casa, o celular ligou sozinho. A bateria, misteriosamente cheia. Nenhuma chamada recente, nenhuma notificação. Mas havia uma nova foto na galeria. Era a pedra gigante. E à sombra dela, 2 vultos sentados lado a lado. Eu não lembro de tê-la tirado. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo com relatos realmente intrigantes. Espero que você tenha apreciado a experiência. Aproveite para curtir, deixar seu comentário com a sua opinião. E se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar todos os próximos vídeos. Na tela estão aparecendo agora 2 vídeos que selecionei com muito cuidado. São ótimos e acredito que você vai gostar bastante. Um abraço do Félix e até o próximo vídeo.